Bom dia a todos. Eu falo alto, então quem quiser cochilar vai ter dificuldade comigo. Se eu tivesse ali. Eu uso gritofone, né? Não tem microfone, a gente usa gritofone. Eu falo porque Regina, minha irmã, às vezes ela dá umas cochiladas lá. Aí quando eu vejo que ela fala, Regina, aí ela sabe que ela está cochilando. Porque de manhã, né, assim, esse ar-condicionado ligado dá uma moleza na gente. Todos nós estamos aqui em busca do Evangelho de Jesus, porque nós temos muita dificuldade de viver a vida física como às vezes se nos apresenta. As dificuldades, seja elas de ordem física, morais ou espirituais, nós temos que enfrentar essas dificuldades, porque como a nossa irmã disse, às vezes a gente esquece que a gente está no plano de prova e expiação. Kardec nos apresenta lá no capítulo 4, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele fala da progressão dos mundos. O primeiro estágio é o plano primitivo. Na época que a gente ficava correndo atrás dos mastodontes com uma pedra querendo matar um bicho de 20 toneladas, né? Mas a gente corria atrás dele. É o plano primitivo, ainda é o início, que Emmanuel chama de os pródromos da razão. E aí nós aprendemos a fazer o fogo, aprendemos a viver em comunidade. E o segundo estágio é o plano de prova e expiação. Então, nós estamos ainda no início da jornada do nosso processo de evolução moral, espiritual e intelectual. Estamos no segundo estágio. Não dá para ser feliz aqui na Terra. Sinto muito quem tem essa ilusão. Está escrito lá em Eclesiastes, né, um livro do Antigo Testamento, a felicidade não é deste mundo. É uma afirmação correta, os Espíritos confirmam isso a Kardec. Nós temos direito de ter momentos felizes. Isso todos nós temos, e a felicidade é um conceito que varia de pessoa para pessoa. Para muitos de nós, o motivo de felicidade é vermos os nossos filhos bem, com saúde, trabalhando, constituindo família. No meu caso, eu já passei dessa fase, agora o meu interesse são nos netos. Entende? São 7 netos. Então eu já esqueci que tenho filhas, eu falei dos netos agora. Mas nós vamos mudando o objetivo do nosso sentimento de felicidade. Porém, não podemos nos afastar de um conceito que nos é direcionado por aquele, como a nossa amiga falou, que é a perfeição relativa que nós almejamos, que é Jesus. O Evangelho de Jesus vem nos trazer não uma imposição de ideias. Você tem que seguir o Evangelho, senão tu vai para o inferno. Não, a doutrina espírita nos esclarece que inferno e céu é uma questão de sentimento íntimo. Muitas das vezes você está numa festa familiar, mas quando você enfrenta uma dificuldade qualquer, você não consegue se alegrar. Naquele ambiente, por mais festivo que esteja, você vive muitas das vezes aquela preocupação, aquela dor íntima. Como também você pode estar num velório e se sentir em paz, tranquilo. Agora, você não vai ficar rindo no velório porque é incompatível, mas você não consegue compactuar com a tristeza ou, em alguns casos, do desespero daqueles que estão ali. Quando você vai a um velório, alguém que ajudar um irmão a entregar o corpo físico de retorno à terra, se você tem a consciência tranquila que você deu o carinho, o respeito, o amor àquele irmão, àquela irmã, a tristeza, ela existe pela distância física que você terá dificuldade de voltar a conviver com a pessoa, mas não terá um sentimento que é muito doloroso, que é o remorso. O remorso é aquilo que você podia fazer, tinha condições de fazer e não quis fazer. Aí você chega ao remorso. Por quê? Porque ele não vai te trazer a paz íntima. Então o Evangelho vem nos trazer essa proposta. A proposta de que se você conseguir amar o próximo, eu não tenho noção de que seja isso não, mas dizem as Escrituras que é a melhor coisa que a gente pode buscar.
Porque amar o próximo é você começar a perceber naquele que está ao seu lado alguém que é muito importante para você. Mas você não está reconhecendo isso. Então, amar o próximo ainda é um projeto nosso que Jesus nos apresenta de uma convivência melhor, seja no plano físico ou no plano espiritual. O mestre, é interessante que o mestre fala para a gente que amar o próximo é o caminho que nós devemos almejar, buscar. Mas, se quiser ser perfeito como o Pai que está no céu, amai os vossos inimigos. E a gente sabe que às vezes para amar o amigo já é complicado, né? Às vezes um amigo toma atitudes, fala certas coisas que, sabe, a gente começa a ruminar dentro da gente, né? O nosso prefeitor Eurico de Vassanufo fala que o evangelho tem que ser ruminado. Ruminar é uma atitude de determinados herbívoros, né? Por exemplo, a vaca, ela tem 4 estômagos. E o que ela faz? Ela come o capim e vai para o primeiro estômago. Mas ela não conseguiu absorver os nutrientes todos daquele capim. Então ela regurgita aquele capim, mastiga de novo e vai para o segundo estômago. Mas também não tem capacidade de absorver as proteínas que ela precisa. Ela regurgita de novo, mastiga, por isso que a vaca está sempre mastigando, já percebeu? Ela mastiga de novo, vai para o terceiro estômago, aí já tem bastante absorção nutritiva. Quando ela regurgita de novo e vai para o 4º estômago, ela já separa o que é dejeto orgânico e pouca absorção dos nutrientes que ela necessita. E o professor Eurico fala que nós temos que regurgitar o Evangelho, ou seja, tirar toda a essência do Evangelho que ainda temos dificuldade de compreender. Essa compreensão do Evangelho nos levaria a uma mudança de comportamento, o que é mais complicado para a gente. Ouvir o Evangelho, entender as palavras do Evangelho, nós já temos capacidade intelectual para isso. Agora, a encrenca é quando sai do intelecto para a ação. Aí a gente começa a ter dificuldade. E muitas das vezes, hoje eu não uso mais essa expressão, mas já usei. Falei, ainda não sou Jesus. Ou seja, eu, na minha ignorância, não querendo seguir os exemplos que o mestre me dá, eu o distancio cada vez mais de mim. Na ação, que eu já sei que está errada, mesmo assim eu não me convenço de evitar aquilo. Nessa proposta, que é uma proposta de exemplificação e não mais de fala, todos nós que estamos aqui podemos até não lembrar, mas conhecemos o Evangelho de fio a fio, os 4 Evangelhos. Mas a gente conhece mais do que os 4 Evangelhos, ainda tem os Atos dos Apóstolos, depois tem as cartas apostólicas, carta de João, de Tiago, carta de Pedro, não é? Não, aí vem as cartas de Paulo, não são apóstolos, cartas de apostólicas, né? Porque Paulo, ele se transformou em um apóstolo, mas as cartas de Paulo são cartas missionárias, né? Destinadas às igrejas que ele fundou. Então, nós já sabemos disso tudo. Se eu não me engano, ao todo, o livro que chamamos de Novo Testamento, ele é composto por 32 livros. E, por incrível que pareça, a gente conhece todos. A nossa encrenca é praticar. Essa prática que nos leva à grande dificuldade. O último livro do Novo Testamento é Apocalipse, né? Onde João, ele sendo levado em espírito, ele começa a ter algumas visões do plano espiritual e para muitos de nós é muito complicado o Apocalipse. Mas tem no capítulo 2 do Apocalipse, se eu não me engano é versículo 6, que tem uma frase ali que diz muito para todos nós. A frase diz assim: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo e tu cearás comigo. Então, quem está à porta é Jesus. E tem uma simbologia, um desenho que foi feito, uma gravura, aonde mostra, não sei se vocês já viram, né? Jesus à porta de uma casa. Se vocês verem de novo, depois chegar em casa e conseguir encontrar na internet, você vai ver que
tem maçaneta na parte de fora. A porta que Jesus deseja abrir só tem maçaneta por dentro, que é o nosso coração. A hora que nós abrimos o nosso coração para Jesus, ele vai entrar. E uma vez que o Mestre está no nosso coração, a gente não deixa mais ele sair. Por quê? Porque é uma convivência que alimenta a alma, não alimenta o corpo. A proposta do Evangelho é o alimento da alma. Como ele diz para a mulher samaritana, né? Se tu soubesse que te pede de beber, água para beber, pois eu tenho a água que descendenta a alma. Você não terá nunca mais sede. A sede está associada à busca incansável de uma paz interior. Você pode ter uma mesa farta, mas se você não tiver paz, nada te agrada. Você pode ter uma casa muito bonita, mas se faltar um filho, essa casa perde todo o glamour para a gente. Então o Evangelho vem com essa finalidade, porque não é uma finalidade racional. O raciocínio do Evangelho nos leva ao sectarismo, à separação, sabe? Quem é espírita não pode ir numa igreja católica, numa igreja protestante, num centro de umbanda, sabe? Cria esse sectarismo, cria essa diferenciação. E Jesus fala categoricamente para a gente que os seus colaboradores viriam de toda parte. Então como é que eu vou separar? Como é que eu vou dizer que o grupo tal é melhor que o grupo tal? Eu costumo dizer que o grupo mais complicado dentro do processo de religiosidade que o cristianismo nos traz, o de maior dificuldade é o espírita. O povinho difícil. Porque sabe e não faz. Tá? Raul Teixeira, um palestrante espírita muito conhecido, ele fala que para ser espírita não é quem quer, é quem tem coragem. Porque depois que você começa a estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, você estudar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, céu e inferno, e você não mudar nada na sua vida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Em você, não é na doutrina, não. Em nós tem alguma coisa errada. Então, quando eu começo a apreender o que a doutrina vem me esclarecer, eu necessariamente tenho que mudar meu comportamento. Ou a síndrome da Gabriela não funciona. Nasci assim, cresci assim, aí vou desencarnar assim, vou voltar para o mural assim. Eu não quero mudar. Sabe? Meu pai, já no plano espiritual, papai falava assim: deixei de ser branco para ser franco. Meu pai era um mulato, bonito pra caramba, coroa, sabe? Mas ele falava: deixei de ser branco para ser franco. Aí minha mãe falava: franqueza em excesso é defeito, não é virtude. Então o Evangelho nos ensina a ser comedido nas nossas opiniões. Não é tudo que eu penso que eu posso falar. Ainda mais se aquilo for agredir alguém, for atingir o sentimento íntimo de alguém. Uma das propostas básicas da caridade, segundo Emmanuel, é o respeito à opinião alheia. Ninguém aqui é obrigado a concordar com o que o palestrante está falando aqui. Ele tem direito a ter um raciocínio diferente daquele. Porque senão nós seríamos autônomos, né? Seríamos bonecos e não seríamos seres racionais como somos. Nessa proposta de que nós temos que ter um entendimento melhor do Evangelho, o tema que me propuseram foi do capítulo 24 do Evangelho: não ponhas a candeia embaixo do alqueire. Ou seja, se você tem entendimento sobre aquilo, você vivencia esse entendimento, esse ensinamento. Porque na sua vivência você vai fazer luz para aqueles que ainda não compreendem. Né? E o item 13 a 16, a coragem da fé. Nós somos testados hoje na nossa fé, na coragem da fé, como eram os cristãos primitivos? Evidentemente que não. Hoje não temos mais necessidade de enfrentar o leão, o tigre, o urso, o cachorro selvagem, para provarmos que nós somos seguidores do Evangelho de Jesus. Nós não precisamos mais ir para as arenas
mas hoje nós enfrentamos feras muito piores do que o leão, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência. Eu fico triste quando um espírita fala assim: eu sei, você não sabe nada. Sabe? O desprezo pelo conhecimento do próximo é uma coisa muito dolorosa, muito triste. E nessa coragem da fé, Kardec nos traz o apontamento de dois evangelistas, de João e de Lucas. E no Evangelho de Mateus e Lucas. E no Evangelho de Mateus, está anotado assim, lá no capítulo 10, versículo 32 e 33. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Se alguém perguntar para você lá fora, lá na rua, no mercado, na feira, você é cristão? O Espírito fala que não. Ele tem direito de pensar assim, não tem? Mas qual a pergunta? E às vezes o irmão faz uma pergunta para a gente, tendenciosamente associando a uma denominação cristã que ele segue. E se você não é dela, você não é cristão. Tá? Há algum tempo atrás falávamos que éramos espíritas kardecistas, lembra disso? Hoje aprendemos que Kardec não criou nenhum conceito religioso. Não existe espírita kardecista, existe espírita cristão. Isso sim. Kardecista não, porque senão a gente estava seguindo Kardec e não Jesus. E Kardec falou, textualmente, ele fala nas suas obras, pega a obra apóstola, Kardec vai falar: longe de mim a ideia de criar um conceito religioso, antes eu sou o propagador da mensagem dos Espíritos. Então, quando alguém me pergunta, Evaldo, você é cristão? Sou. De qual denominação? Eu sigo a interpretação do Evangelho segundo a doutrina espírita, não é segundo Kardec. Porque o Evangelho tem mensagem de Kardec, mas tem trocentas instruções dos Espíritos que vêm complementar aquilo que Kardec teve um entendimento ainda superficial. Os Espíritos aprofundam, como Samson, na mensagem que a nossa irmã falou. O Espírito Samson tem uma particularidade que, depois que eu aprendi, eu gosto de dividir. Samson era membro da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, fundada por Kardec, 1º de janeiro de 1858. E Samson era um irmão que ele tinha um câncer de estômago muito agressivo. E evidentemente que naquela época não tinha tratamento nenhum que pudesse amenizar a dor, o sofrimento que a pessoa estava passando. E Samson levou com esse câncer 12 anos. Kardec ia toda semana na casa dele visitar, que ele não tinha mais condições de ir para a reunião da sociedade. E aí, Samson, um dia Kardec chegou lá, só tinha um tabelião de cartório. E Kardec perguntou: por que você chamou o tabelião? Está fazendo o testamento? Não. Eu quero fazer aqui, deixar anotado, registrado em cartório, que quando eu morrer, na primeira oportunidade que você tiver, você evoque meu espírito, para que eu confirme tudo que está no livro dos Espíritos. E Kardec ficou abismado, né, com aquela convicção daquele homem, da verdade da vida espiritual. E Kardec concordou com a proposta. Pois bem, Samson desencarna. Durante o velório, uma pessoa que foi participar do velório sentou num canto e começou a escrever numa folha de caderno. Ao final, ela assina: Samson, cumprindo o que combinamos em vida. E ele dá uma mensagem maravilhosa. Está na Revista Espírita, é só acessar para ler. E nessa mensagem ele diz que não há beleza maior para aquele que tem a consciência tranquila de ter feito tudo que lhe era devido, segundo o Evangelho de Jesus. Então é essa consciência tranquila que a gente busca quando vem a uma casa espírita estudar o Evangelho. Reconhecer Jesus não é você sair gritando pela rua que Jesus é o Senhor e Salvador. Isso é uma terminologia que ainda muita gente não compreende, porque a salvação que Jesus nos propõe não é o fato de você admitir que você ama Jesus,
É você seguir, abdicar dos teus direitos para aplicar aquilo que o Evangelho te propõe. É você levar um tapa no rosto, no lado esquerdo, oferecer o direito. Evaldo, a gente vai ficar tão espancado por aí. Não é essa a proposta de Jesus, de você agir literalmente, não. É quando Jesus fala que você não deve oferecer a outra face, é você não desejar o mal para aquele que te agrediu. É você não se alegrar com as consequências que ele passa pelo mal que ele te fez. É muito difícil, isso é mais fácil dar o outro lado da cara para bater. Eu ouvi recentemente uma coisa que me deixou muito impactado pela verdade que esclarece. Pense em alguém que você não gosta. Não gosta mesmo. É uma só que eu estou falando, não é pessoa que eu não gosto. Se for eu, mentira, pelo amor de Deus. Uma pessoa que você não gosta. E você tem que admitir que a pessoa está certa e você está errado. É fácil? Não. A gente morre, mas não admite, né? Fulano não presta, nunca prestou, agora ele está certo, eu estou errado. Muitas circunstâncias tem. Porque nós não somos proprietários da verdade. Então, quando Jesus fala de confessar a Ele, não é você chegar, nós respeitamos os irmãos que vão para as praças públicas falar do Evangelho, respeitamos, porque ainda não vejo isso como uma utilidade para mim. Mas eu já fui para a rua para dar quentinha, para dar café da manhã, já fui para levar roupa para quem está em situação de rua, é um processo muito semelhante. Mas não é você sair falando de Jesus que caracteriza que você está confessando o teu entendimento, o teu amor ao Mestre pelas palavras. É na hora da encrenca. Opa, tem poucos meninos aqui, na hora que a mulher fala, a gente tem que concordar que ela está certa e está errada. Sabe? É na hora em que a esposa reclama muito do marido, mas aí encontra uma amiga na rua e fala: meu marido essa noite me bateu de novo. Sabe? Confessar é você aplicar o Evangelho de Jesus na tua vida, no dia a dia. Sabe? Naqueles momentos, eu vinha conversando com a Joel e com a Regina, que é você estar no trânsito, que é uma bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, o trânsito aqui do Rio de Janeiro, né? Alguém faz uma barbeiragem com você e você consegue intimamente falar: Senhor, abençoa o irmão. Tem um caso do Haroldo Dutra Dias, né? Palestrante espírita, juiz de direito lá de Belo Horizonte. Ele estava levando o filho dele para o colégio. E chegou na hora, o sinal ia fechar, o carro entrou na frente dele, deu aquela fechada clássica, ele travou no freio e começou já a resmungar dentro do carro. Quando abriu o sinal, eles foram lá no outro sinal, ele para do lado do carro. Aí ele ia meter a mão no botão para abrir o vidro, né? Aí o filho falou assim: está nervoso, pai? Eu falei: não, meu filho, nervoso, papai, nervoso? Não, pai, porque você ia abrir o vidro do carro. Não ia brigar com o moço, xingar o moço? Não, é, pai, porque vai que ele assiste tuas palestras. Aí o Haroldo falou assim: papai ia só dar bom dia para ele, mas é melhor nem dar bom dia, né? Sabe? Daí eu às vezes me chamam lá em Maricá para fazer palestra, né? Aí vai eu e a esposa fazer lá, e na ponte de Niterói, a benção aquilo lá, né? O rapaz veio da direita para a esquerda, entrou na minha frente, o trânsito parou e pisou no freio e eu também. Aí eu já, né? Mentalmente, né, chamando ele de irmão querido, abençoado pelo Senhor. Aí minha esposa falou assim: tomara que ele vá para o mesmo centro que a gente. Eu falei: eu vou rezar por ele. Sabe? Porque é nesse momento, naquele momento em que você é pego de surpresa numa encrenca, sabe? Que você está dentro de casa e você vai começar o culto no lar e o vizinho bota um baile funk. Sabe? E você tem que falar assim, incluir o vizinho no culto. Porque não vai tentar tu reclamar. Não, porque você não vai conseguir fazer tudo no ar de jeito nenhum quando você entra numa reclamação infundada. Ou então pegar um outro jeito também de você reconhecer Jesus, ou
para o mestre que você está aprendendo a seguir o evangelho que ele nos trouxe, quando você está fazendo culto no lar, abre uma página de amar os vossos inimigos. Está vendo, né? Para vocês. Usar o culto como elemento de apontamento do erro daquele que está participando do culto, não é para isso não. O culto é na hora que você abre uma página que dá aquela espetada no fígado, você fala assim, é o que eu estou precisando aprender. Eu estou precisando praticar os ensinamentos que o Evangelho me dá. Isso é reconhecer Jesus perante os homens. Não é a atitude exterior de você ir para lá e levantar a mão. Quem aceita Jesus? Todo mundo levanta a mão, mas não faz uma vírgula porque ele é. O mestre pergunta assim para os discípulos: vocês amam a Deus? Os discípulos, claro, Senhor. Claro. Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac e Jacó, nós amamos, cremos em Deus. Jesus falou assim, o diabo também. A diferença é que o diabo não faz a vontade de Deus. Então, se vocês creem em Deus, façam a sua vontade que os diferenciará. Diabo, no aspecto aqui, é de opositor, não é de uma figura, porque uma das coisas que me deixou feliz no estudo da doutrina espírita é me provar que o diabo não existe, nem Satanás existe. Porque senão estaríamos dizendo que Deus criou, e tudo não é criatura de Deus, que Deus criou um ser para lhe ser oposição. Aí seria incoerente isso. Mas quando a gente fala em diabo ou diabo, tá? Diabo, daimon, né? Sócrates usa muito essa expressão, daimon. Daimon o quê? É um espírito. E a tendência pode ser positiva ou negativa de acordo com o interesse de cada um. Então, se nós queremos colocar que nós amamos Jesus, mas não podemos mais ser, desculpa a expressão pesada, falso. Porque eu não posso amar a Jesus naquilo que me agrada e me distanciar dele quando eu tenho que mudar aquilo que não me agrada. A proposta do Evangelho é caminharmos dentro do Evangelho de Jesus na prática, gente. Saímos da fase da exteriorização, sabe? Antigamente, muito antigamente, hoje em algumas cidades de Minas acontece isso. Quando passa um enterro, alguém levando o corpo para o cemitério, a gente tirava, né, o chapéu, abaixava a cabeça, em sinal de respeito. Era exterior, porque às vezes não gostava do defunto, estava reclamando dele. Então, você dizer que você ama Jesus é seguir os ensinamentos que o mestre nos dá, mesmo que ninguém perceba. Mesmo que ninguém perceba. Uma coisa que é muito interessante é você ver alguém que você não vê há alguns anos, 10 anos. Aí você fala assim, fulano não mudou nada. Você pode estar falando no aspecto físico, não é? Que a pessoa mantém o mesmo aspecto físico de 10 anos atrás. Mas a pessoa fala assim, poxa, mas eu já mudei tanto por tempo. Será que ninguém percebe? Não. O nosso olhar ainda é muito fragilizado. Enquanto alguém que te distratou há 15 anos atrás, hoje, você encontra essa pessoa, tu vai analisar que ele mudou ou vai lembrar daquilo que ele te falou há 15 anos atrás? Você não está confessando Jesus. Não é? Porque a mágoa é um sentimento que ela só se dissolve quando você aprende a respeitar a opinião daquele. Enquanto você não aprender, você vai continuar conservando a mágoa no coração. Eu gosto sempre de lembrar uma história, né? O Chico, a minha casa, Centro Espírita, Casa do Caminho, Chico Xavier, ali na freguesia de Jacarepaguá. Então, a gente tem por obrigação saber a história do Chico. Se o Chico é o membro da casa, a gente tem que saber. Aqui vocês não sabem a história de Francisco de Assis? Se alguém aqui que está frequentando a casa e disser que não sabe nada de Francisco de Assis, sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Não é? Porque nós somos amparados pelos trabalhadores de Francisco de Assis. Aqui, como eu disse na outra vez, né? Os irmãos que ficam ali, no portal, uns recebendo. Sabe? Não é receber mais uma encrenca. Eu vou dividir com vocês. Eu passei por isso, eu não vou deixar de deixar vocês. Eles ficam lá no portão, eles fazem um escaneamento moral da gente. Aquele pensamento que tu
não falou de ninguém. Não é não? A Jaísa. Hã? A Jaísa. A Jaísa não podia ser uma mais fácil, não. Chama a Isa. A Isa melhorou. Aí fala assim, olha a Isa, aquela sandália dela, ó, antiga. Ai, meu amor, abraço dele, né? É só que eles viram o meu pensamento no meu íntimo. E as consciências me aceitam aqui dentro. Não fazem separação de que só vai entrar. Aqui o Chico disse uma vez numa mensagem que se Jesus falasse que só podia entrar quem era bom, nem ele entrava. E o Chico se achar não bom, a minha situação está dolorosa, né? Mas aí o Chico, lá em Uberaba, em Pedro Leopoldo, o Chico sempre teve muito bicho, muito cachorro, gato, né? Teve uma época que ele tinha 5 cachorros e 8 gatos. Mas ele gostava muito de animais mesmo. E tinha um cachorrinho dele que estava muito doente, tinha paralisado os quartos, já não andava direito, sabe? E o Chico chegava às vezes 1h, 1h30 da manhã em casa, o Chico ia limpar o bichinho, dar comida, naquela paciência franciscana dele, né? E ele chegou, aí uma senhora que ajudava ele falou assim, mas Chico tem muito trabalho com esse cachorro, o bicho já está velho, sempre que ele não morre logo, né? Então eu vou dar um jeito nisso. Ela pegou, comprou chuvinho, deu chuvinho pro cachorro. Chico chegou em casa das atividades, eu procurar o cachorro, cadê o cachorro? Chico, já resolvi. Dei chuvinho para ele, morreu, já enterrei lá no fundo do quintal lá. O Chico olhou, não falou nada, foi pro quarto chorar. E o Chico, Chico, vou botar a tua janta. Não quero jantar não. Quando a gente está magoado, né? A comida nem desce na garganta, né? Fica parada. E Chico ficou na dele. Um mês depois, Evandro chegou perto do Chico e falou assim, o André Luiz vai parar de psicografar através de você. Aí ele, senhor Evandro, daquele jeitinho dele, né? Acabou já a tarefa? Não, Chico, não acabou não, é porque ele não está conseguindo mais transmitir para você o que ele precisa, porque você está com mágoa no coração. Tem uma nuvem escura no seu coração e isso está atrapalhando. Aí disse, mano, mas o que eu tenho que fazer, seu irmão? Meu irmão falou assim, Chico, você pode resolver isso. Você pode ver o que é a irmã mais deseja ganhar de presente e dá para ela. E seu irmão, ela mata meu cachorro e ainda tem que dar presente para ela? A irmã falou assim, a missão é de Jesus. Não, Chico, o mestre fala, se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o teu mal, ora a Deus por ele. Se você deve perdoar 7 vezes, não 70 vezes 7, é Jesus que ensina, você que sabe. O Chico sabia que a vontade da irmã era ganhar uma máquina de overlock. Eu não sei o que é isso não, mas deve as meninas sabem, né? Máquina de overlock. O Chico foi para Belo Horizonte para comprar a máquina. Chegou lá, ele viu o preço da máquina. Ele falou que teve que parcelar em 3 encarnações. Mas comprou a máquina, alugou um carro, foi para Pedro Leopoldo. Quando ele chegou com a máquina em casa, que a irmã viu, ela começou a chorar. Chico, você é como uma mãe para a gente. Eu maltratei você, você ainda me dá presente. Abraçou o Chico, ajoelhou e beijou a mão do Chico. Quando ela beijou a mão do Chico, saiu uma luz dela tão forte que dissolveu a sombra do coração do Chico e o Chico chegou a ficar zonzo com aquela energia, porque era um pedido de perdão dela para ele, que ele aceitou. Isso é confessar Jesus. É você ser ofendido, magoado, agredido e você não nutrir, olha que coisa difícil, não nutrir o sentimento de mágoa, de repulsa, não quero mais saber, comigo faz uma vez só. E onde está o 70 vezes 7 que Jesus nos ensina a perdoar? Como é que eu vou me arvorar em juiz do outro se os meus erros são certamente, infinitamente maiores do que aquele que errou comigo? Aonde está o meu sentimento de fazer, de vivenciar o Evangelho de Jesus no meu dia a dia? Aqui dentro da casa do Espírito é o lugar mais fácil de você ser cristão. Aqui é uma maravilha. Tá? Porque se alguém tocar um telefone aqui, a gente fala assim, esqueceu de ligar, coitadinho, né? Puxa vida, acontece, gente, para de reclamar dos outros, a gente dá
brincadeira, né? Não te falei para aquele catar porcaria? A gente começa a encrenca, ao invés de buscar um apaziguamento, a gente começa uma encrenca, uma nova guerra. Então isso não é vivenciar o Evangelho. Emmanuel tem duas mensagens sobre esse texto, de Mateus e de Lucas. Um está no livro Segue-me e o outro está no Fonte Viva, não vinha de luz. Preparado? Eu faço que Emmanuel não tinha que fazer, então ele estava livre para dar cascudo na gente, né? Assim, o que vocês não fazem é isso. Aí Emmanuel fala assim para a gente, lá no Segue-me. Entretanto, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar depoimento da confiança em Jesus. Nós confiamos em Jesus plenamente, confiamos. Não. Você vê um filho desencarnar, você confia em Jesus? Você vê um pai, uma mãe, um irmão, um marido, a esposa desencarnar, você vai manter a tua fé em Jesus ativa, permanente? É pergunta para resposta individual, tá? Porque eu sei que tem pessoas aqui que enfrentam essa situação e mantêm a sua fé em Jesus. Eu sei que tem. Ou então você chegar em casa e saber que não tem um grão de feijão para tu dar para o teu filho. Você vai entender que Jesus é bom, o mestre nos ama. Quando você vê um vizinho, às vezes, fazendo churrasco, para comer o pão do churrasco, o vizinho, você pega o pão, vem a fumaça, tu bota dentro do pão. Eu já. Entenderam? Para fazer, né? Um jeito era esse. Sabe? É manter a confiança em Jesus, a fé de Jesus, numa hora da tribulação, do sofrimento. Porque eu já falei, né? Vou contar uma coisa para posso falar aqui. Ó, Regina e Joelma roubaram goiaba, né? Mas ele ajudou. Ele é conivente. Eu costumo dizer que barriga cheia, goiaba tem bicho. Né? Vai comer a goiaba, acha que vem uma marquinha preta, e abre, aí vem a minhoquinha lá dentro. Agora com fome, tu nem abre a goiaba, porque bicho de goiaba é goiaba. Entende? Então, quando nós estamos diante de uma dificuldade grave, não é coisa boba não, é grave, sabe? Uma separação de um casal. Em um momento, não existe separação onde os dois saem felizes. Sempre cria trauma, sempre cria dificuldade. E você tem que vir para casa espírita, trabalhar no passe, com o coração sangrando. Isso é você confessar o teu amor a Jesus. Diante das dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E olha, eu aprendi uma coisa estudando a biografia do Chico. O Chico diz que não tem como mensurar dor. Não tem como. Tem. O Chico conta uma história que ele estava, as pessoas esperando para ele atender, e tinha dois senhores sentados aguardando a vez. Um com a cara de sofrimento muito grande, chorando, porque o dedão do pé grosso, de inchado, cada uma unha encravada. E ele não tinha sequer condição, pela dor que estava sentindo, de concentrar no que estava sendo falado na reunião. Do lado dele tinha um irmão que tinha um pé amputado. Aí aquele com a unha encravada falou assim: feliz é você que está com o pé amputado, não sabe a dor que eu estou sentindo. E aquele que estava com o pé amputado falou assim: como eu queria ter um pé para poder ter uma unha encravada. Porque a dor é individual, é íntima, não dá para você mensurar. Uma frase que eu tenho muita dificuldade dentro da doutrina espírita, ou melhor, dentro do movimento espírita, a doutrina espírita me orienta no caminho certo, o movimento espírita faz aquilo que entende, é a tal da empatia. Sabe? A empatia, ela ficou vulgarizada como uma forma de se distanciar da dor alheia. Você chega perto de uma mãe que viu o filho desencarnar. Aí aquele que não quer se envolver fala assim: eu sei o que você está sentindo. Não sabe. Sabe? É dor única. É dor única. Eu posso falar, eu imagino a sua dor. Ok. Saber não sabe.
cabeça. Eu vou parar de falar por culpa dela. Não é que eu quero, não. Agora, a empatia para mim é o que Jesus me apresenta no seu Evangelho de Lucas, quando ele diz: façai ao vosso semelhante aquilo que gostaria que fosse feito. Aí é empatia. Porque se eu vejo, e a gente às vezes tem essa possibilidade de encontrar uma mãe que viu o filho desencarnar, abraça e chora, não fala nada não, porque você não vai ter palavra que conforte aquele coração, sabe? Então, diante da dor de alguém, confesse que você é seguidor do Evangelho de Jesus e entenda a dor dele, mesmo que ele haja com ignorância de você, porque quem está sofrendo perde o parâmetro de bom comportamento. Quantas vezes a gente vê na rua as pessoas que passam por um trauma muito grande num choro convulsivo? Aí fala, exagero. Tu está passando por aquilo? Você está passando por aquilo? Então você nunca pode caracterizar que é exagero aquilo que você não sabe influenciar. Se confessar diante do mestre é você buscar entender a dor do outro e você ser solidário a ela, e nós insistimos em sermos solitários. É problema do outro. Emmanuel diz numa página no Pão Nosso que enquanto a dor estiver do outro lado da calçada, você não se preocupa com ela, mas não tenha dúvida, a dor atravessará a rua e vai bater na tua porta. Nós estamos num plano de prova e expiação, aonde teremos que resgatar os nossos erros. O objetivo do Evangelho é que resgatemos os erros pelo amor, mas se não aceitarmos, teremos a dor. Aí vai dar. Porque a dor, diz Kardec, os espíritos da Kardec, é o agente nivelador da sociedade terrena. Todos nós sentimos dores em maior ou menor expressão. A dor física, a dor moral, mas nós sentimos dores. Agora o sofrimento é opcional. Quantas vezes a gente escuta uma história e fala assim, como é que a pessoa conseguiu superar isso? Não é? Por quê? Porque a pessoa intronizou o ensinamento do Evangelho no seu coração. Nós viemos à casa espírita, muitas das vezes, para conseguir um lenitivo para a nossa dor, para o nosso sofrimento. E aqui dentro, pelo amor de Deus, nós temos que amparar um ao outro, não é criticar, não. Sabe, não é apontar erro, não, isso eu já sei. Quando quiser, tem até uma frase que eu digo, quando quiser falar mal de mim, me chama de coisa horrível de mim. Sabe? Mas, por favor, dá o direito de chorar, de sentir dor. Me ampare na minha dor. Não é rir comigo, é me amparar na minha dor. É isso que o Evangelho me propõe. Porque Emmanuel fala assim para a gente. Através de reduzida parcela de bondade e tolerância, compreensão e paciência diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais quais seja a referência desprimorosa. Viu fulano, como ele chegou? Toda falhadinha, né? O julgamento que a gente faz dentro da casa de espírito. Eu não estou falando da rua, nem da igreja católica, nem protestante, não, porque eu não vou lá, estou falando da gente. Tá? O olhar de suspeição dessa que me conversa, com essa carinha de santa, né? O pedido justo recusado. Não, agora não é hora. Por que não? Por que não? O beliscão da crítica. Vai você de novo, Regina, mesmo assunto, Regina. Mas para ela é importante. Para mim pode não ser, mas para ela é. A desatenção e o respeito. Joel, eu quero falar contigo. Depois, agora não, que não é que eu estou ocupado. Eu tenho que organizar o bazar. O que é mais importante? O bazar ou o atendimento fraterno? O desajuste orgânico. De novo, com problema físico, você não cansa não busca o médico não. Sabe? Você não aceita a dor do outro. Um prejuízo inesperado. Filho, agora não. Acabaram de roubar meu carro, para mim a minha vida acabou. Como assim? Seu carro, sua vida se resume a um bem material? A transação infeliz. O desafio da discórdia. Não concordo com você. O problema é seu. Você é que sabe tudo? Não. Jesus nos propõe permanentemente nós sermos fraternos um com o outro.
meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E muito amar é você compreender, respeitar e confessar que você ama Jesus, aceitando as nossas deficiências uns dos outros. Amar a Jesus não é com a boca, com a palavra, é na atitude cotidiana. É não fazer distinção em quem você acha que merece mais, em detrimento daquele que merece menos. Porque todos nós somos preciosos ao Evangelho de Jesus. Lá em Deuteronômio, Moisés coloca que Jesus, que o Messias, não Jesus, né? É o Messias. O Messias conhece-nos pelo nome, assim como Deus conhece as estrelas pelo nome. Jesus sabe da gente, da nossa intimidade, das nossas dificuldades, mas dos nossos desejos permanentes de querer acertar. Nós queremos acertar, mas às vezes precisa do amparo um do outro para que tenhamos força para acertar, para mudar o comportamento. É isso que Francisco de Assis diz, que é amando que somos amados, compreendendo que somos compreendidos. É nesse propósito. Você olhar para o outro e se tornar irmão, literal, do outro, que aí Jesus vai falar, agora você me confessou diante dos homens, eu também te confessarei diante do Pai, que está no céu.